Alguma vez você já se perguntou se aquela pessoa que você tanto estima poderia estar envenenando lentamente o seu espírito? Muitos de nós acreditamos que relacionamentos próximos sempre nos trazem paz e segurança. Mas a Bíblia nos ensina que nossa verdadeira estabilidade não vem de conexões humanas tóxicas, e sim de um relacionamento saudável com Deus e com pessoas que edificam. Provérbios 13, versículo 20 nos diz: Quem anda com os sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do nosso tempo, advertia constantemente sobre os perigos dos relacionamentos tóxicos e sobre como eles podem nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Hoje, exploraremos as 10 sinais que nos ajudarão a identificar pessoas tóxicas em nossa vida, sinais que Billy Graham discernia com sabedoria ao longo de suas décadas de ministério e aconselhamento. Você descobrirá como essas pessoas podem estar minando seu bem-estar espiritual e emocional, sem que você perceba. Está pronto para entender como reconhecer essas influências negativas e recuperar a paz que Deus deseja para você? A vida nos coloca diante de todo tipo de pessoas, desde aquelas que nos elevam e nos inspiram, até as que drenam nossa energia e perturbam nossa paz. Mas o que acontece quando não sabemos identificar estas últimas e permitimos que permaneçam em nosso círculo íntimo? Muitos acreditam que tolerar comportamentos tóxicos é um ato de amor ou de paciência cristã, mas o que não sabem é que essa tolerância pode estar corroendo não apenas seu bem-estar emocional, mas também sua caminhada espiritual. Billy Graham, ao longo de seus muitos anos de ministério, aconselhou milhares de pessoas que lidavam com relacionamentos problemáticos. Ele sempre enfatizava que Deus deseja que vivamos em paz e harmonia, mas também nos advertia a sermos sábios ao escolher nossas companhias. Em 2 aos Coríntios 6, versículos 14 e 15, somos advertidos: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Essa passagem não se aplica apenas aos relacionamentos matrimoniais, como muitos pensam, mas a todas as nossas associações próximas. Será que não é importante considerar o impacto que elas têm em nossa vida espiritual, sem nos darmos conta? Quando nos cercamos de pessoas que exibem comportamentos tóxicos, podemos estar comprometendo nossa própria saúde espiritual e emocional. A capacidade de discernir entre relacionamentos saudáveis e tóxicos é fundamental na nossa caminhada cristã. Billy Graham sabia muito bem disso e sempre aconselhava as pessoas a avaliarem seus relacionamentos à luz da palavra de Deus. Não é por acaso que a Bíblia está repleta de advertências sobre as companhias que escolhemos. Provérbios 1, versículo 10 diz: Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Este é um claro chamado ao discernimento e ao estabelecimento de limites. Identificar uma pessoa tóxica nem sempre é fácil, especialmente quando o comportamento tóxico se disfarça de amor, preocupação ou até mesmo espiritualidade. É como tentar detectar uma fruta podre em um cesto. Às vezes, a podridão está por dentro, enquanto o exterior parece perfeitamente saudável. Por isso, precisamos aprender a reconhecer os sinais que nos indicam que um relacionamento pode estar nos fazendo mal. A primeira sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas é a manipulação emocional. Alguma vez você já sentiu que alguém usa suas emoções como alavancas para conseguir o que quer? Esse tipo de pessoa é como um marionetista espiritual, puxando os fios dos seus sentimentos em benefício próprio. É o amigo que faz você se sentir culpado quando não cede aos pedidos dele. O parente que usa a religião para controlar suas decisões,
ou o companheiro que vive relembrando tudo o que fez por você, criando uma dívida emocional que parece impossível de quitar. Em Gálatas 5, versículo 1, Paulo nos exorta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. A manipulação emocional é precisamente esse jugo de escravidão contra o qual Paulo nos adverte. Billy Graham entendia que Deus nos deu o livre-arbítrio, e qualquer pessoa que busca nos controlar por meio da manipulação está violando esse dom divino. A manipulação pode se manifestar de muitas formas, por meio de chantagem emocional, vitimização, culpa ou até mesmo adulação excessiva. Os manipuladores são especialistas em distorcer a realidade para que você esteja sempre em dívida com eles ou sempre se sinta responsável pelo bem-estar deles. Se você realmente me amasse, faria isso por mim. Depois de tudo o que fiz por você, é assim que me retribui? Ninguém vai te amar como eu te amo. Essas são frases típicas do manipulador emocional. Em seu livro Paz com Deus, Billy Graham escreveu sobre como nosso relacionamento com Deus deveria ser nossa âncora emocional, não as opiniões ou demandas dos outros. Ele encorajava as pessoas a buscarem sua identidade e valor em Cristo, não na aprovação de quem tenta manipulá-las. Como dizia em várias ocasiões, seu valor não diminui por alguém ser incapaz de enxergar o seu valor. O impacto da manipulação emocional em nossa saúde espiritual pode ser devastador. Ela nos afasta da paz que Deus deseja para nós, nos mantém em um estado constante de ansiedade e nos faz duvidar de nosso próprio discernimento. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology constatou que pessoas submetidas regularmente à manipulação emocional tendem a desenvolver o que se conhece como névoa cognitiva, uma incapacidade de pensar com clareza e de tomar decisões baseadas na realidade em vez de emoções manipuladas. Billy Graham aconselhava estabelecer limites claros com os manipuladores emocionais. O amor cristão não significa permitir que outros nos controlem ou nos manipulem, dizia. O próprio Jesus estabeleceu limites durante seu ministério terreno. Lembremos como Jesus respondia àqueles que tentavam manipulá-lo com perguntas traiçoeiras ou exigências descabidas, com verdade, com limites claros e, em alguns momentos, afastando-se fisicamente da situação. Para nos libertarmos da manipulação emocional, primeiro, precisamos reconhecê-la. Pergunte a si mesmo: sinto-me constantemente culpado ou com medo nesse relacionamento? Sinto-me livre para tomar minhas próprias decisões ou estou sempre tentando agradar essa pessoa? Esse relacionamento me aproxima de Deus ou me afasta dele? As respostas a essas perguntas podem ser reveladoras. A segunda sinal de uma personalidade tóxica que Billy Graham identificava é o crítico implacável. Ao contrário da crítica construtiva, que busca edificar e melhorar, a crítica tóxica tem como objetivo desmoralizar e controlar. É a pessoa que sempre encontra algo negativo a dizer, mesmo nos seus momentos de maior conquista. É como viver sob um microscópio em que apenas suas falhas são ampliadas e suas virtudes são minimizadas ou ignoradas. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. As palavras têm poder, e o crítico tóxico sabe bem disso. Ele usa esse poder não para edificar, mas para destruir. Billy Graham, em seus inúmeros encontros com pessoas feridas por críticas implacáveis, costumava lembrar que a opinião de Deus sobre nós é o que realmente importa. Em certa ocasião, ao falar sobre esse tema, disse: Deus não vê você como os outros veem. Ele o vê através dos olhos do amor. Essa perspectiva pode trazer profunda libertação para quem vive sob o peso constante da crítica destrutiva.
O crítico tóxico pode surgir em qualquer esfera da nossa vida. Pode ser o pai que nunca está satisfeito com nossas realizações, o cônjuge que constantemente aponta nossas falhas, um líder espiritual que usa a correção como forma de controle, ou um amigo que se disfarça de conselheiro, mas cujas palavras só trazem desânimo. A crítica tóxica vai além de simples opinião ou conselho. Ela visa abalar nossa confiança e autoestima. Por exemplo, em vez de dizer, essa decisão pode ter consequências negativas, você já considerou outras alternativas? O crítico tóxico diria, você sempre toma as piores decisões. Quando vai aprender? O efeito cumulativo dessas críticas pode nos levar a internalizar uma voz de condenação que se assemelha, de maneira preocupante, à voz do inimigo. Como Billy Graham costumava apontar, Satanás é o acusador dos irmãos e frequentemente atua por meio das palavras ferinas de outras pessoas. Estudos psicológicos demonstram que a exposição contínua à crítica negativa pode levar ao que se chama de desamparo aprendido, um estado em que a pessoa começa a acreditar que, não importa o que faça, nunca será suficiente ou nunca terá sucesso. Essa mentalidade afeta não só nossos relacionamentos humanos, mas também nosso relacionamento com Deus. Em contraste, a Bíblia nos chama a falar palavras que edificam. Efésios 4, versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Billy Graham destacava essa passagem quando aconselhava as pessoas a avaliarem seus relacionamentos. As palavras que você ouve regularmente dessa pessoa o edificam ou o destroem. Para nos protegermos do crítico implacável, é importante lembrar quem somos em Cristo. Billy Graham enfatizava a importância de fundamentar nossa identidade naquilo que Deus diz sobre nós, não nas palavras ferinas dos outros. Quando alguém tenta defini-lo por seus erros ou fracassos, dizia, lembre-se de que Deus o define por seu amor e pelo preço que pagou por você na cruz. Estabelecer limites com o crítico tóxico é essencial. Isso pode incluir comunicar claramente como as palavras dele nos afetam, limitar o tempo que passamos ao seu lado, ou, em casos extremos, nos afastar completamente. Como Billy Graham salientava, às vezes a melhor forma de demonstrar amor cristão é estabelecer limites saudáveis. Antes de seguirmos para a terceira sinal, reflitamos sobre o que discutimos até agora. A manipulação emocional e a crítica implacável são duas ferramentas poderosas no arsenal das pessoas tóxicas. Ambas buscam controle, ambas diminuem a pessoa que está sendo afetada, e ambas podem aparecer disfarçadas de amor ou preocupação. Billy Graham, ao longo de seu ministério, viu como essas duas características afetavam profundamente a vida espiritual das pessoas. Ele entendia que, para vivermos plenamente a vida que Deus planejou para nós, precisamos de relacionamentos que reflitam o amor e a verdade de Cristo, não o controle e a condenação do inimigo. Agora, pense em seus próprios relacionamentos. Existe alguém na sua vida que o manipula com frequência ou o critica sem piedade? Você normalizou esses comportamentos, talvez justificando-os como o jeito dele de ser ou uma forma de demonstrar preocupação? A Bíblia nos chama a um discernimento mais profundo, e Billy Graham nos incentivaria a examinar esses relacionamentos à luz da verdade de Deus. Lembre-se, o objetivo não é julgar ou condenar os outros, mas proteger a paz e o propósito que Deus tem para a sua vida. Como Jesus disse em Mateus 10, versículo 16, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa sabedoria é especialmente importante quando se trata de identificar e responder a pessoas tóxicas em nossa vida. Passemos agora à terceira sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas: o controlador obsessivo. Esse indivíduo
vai além da simples manipulação. Ele busca dirigir cada aspecto da sua vida, como se você fosse uma extensão dele. É a pessoa que precisa saber onde você está o tempo todo, que questiona cada decisão que você toma, que se intromete em assuntos que deveriam ser apenas seus e que se ofende quando você age de forma independente. Em 1 de Pedro 5, versículo 3, a Bíblia adverte os líderes contra esse tipo de controle, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Se esse conselho é dado aos líderes espirituais, quanto mais deve ser aplicado a todos os nossos relacionamentos pessoais. Billy Graham observou esse padrão em muitos relacionamentos problemáticos e sempre ressaltava que o controle obsessivo tem raízes no medo e na insegurança, não no amor. Como disse em uma de suas pregações, o amor verdadeiro não busca controlar, mas libertar. O próprio Deus nos dá livre arbítrio. Quem somos nós para tirá-lo dos outros? O controlador obsessivo pode estar em qualquer lugar da nossa vida. Pode ser o pai que não permite que seus filhos adultos tomem suas próprias decisões, o cônjuge que monitora cada movimento do outro, o amigo que se ofende quando você não segue seu conselho à risca, ou até mesmo o líder religioso que ultrapassa a linha entre orientação espiritual e controle ditatorial. O que torna esse comportamento particularmente enganoso é que ele frequentemente se disfarça de amor e proteção. Só quero o melhor para você. Eu me preocupo com você. Eu sei o que é melhor. São frases comuns utilizadas pelos controladores para justificar seu comportamento. Mas, como Billy Graham costumava pontuar, o amor verdadeiro respeita a individualidade e as decisões dos outros, mesmo quando não concordamos com elas. O controle obsessivo não apenas viola nossa autonomia pessoal, mas também distorce nossa compreensão de Deus. Se permitirmos que alguém controle nossa vida dessa forma, podemos começar a enxergar Deus sob essa mesma ótica distorcida, como um controlador celestial, em vez do Pai amoroso que Ele é. Em Gálatas 5, versículo 1, Paulo nos relembra: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. O controle obsessivo é justamente esse jugo de escravidão contra o qual Paulo nos alerta. Um estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships constatou que pessoas em relacionamentos controladores tendem a apresentar níveis significativamente maiores de ansiedade, depressão e baixa autoestima. Mais preocupante ainda é que esse controle pode escalar gradualmente para formas mais graves de abuso emocional ou até físico. Billy Graham compreendia profundamente o impacto do controle na saúde espiritual de uma pessoa. Ele sabia que, para crescermos em nosso relacionamento com Deus, precisamos da liberdade de tomar decisões, cometer erros e aprender com eles. O controlador obsessivo nos nega essa liberdade fundamental e, portanto, pode prejudicar nosso crescimento espiritual. Como podemos responder ao controlador obsessivo? Billy Graham aconselhava estabelecer limites claros e firmes. Você não precisa se sentir culpado por estabelecer limites, dizia ele. O próprio Jesus estabeleceu limites com as pessoas, e você também pode fazer isso com amor e respeito. Esses limites podem incluir frases como: agradeço sua preocupação, mas esta é uma decisão que preciso tomar por conta própria. Entendo que você tem uma opinião forte sobre isso, mas preciso de espaço para discernir o que Deus quer para mim. Ou simplesmente, não me sinto à vontade para compartilhar essa informação com você. Em casos extremos, pode ser necessário se afastar do relacionamento, pelo menos temporariamente. Como Billy Graham ressaltava, às vezes a melhor forma de demonstrar amor cristão é dar espaço para que a pessoa reflita sobre seu comportamento. A quarta sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas
é o narcisista espiritual. Esse talvez seja um dos tipos mais difíceis de detectar, pois se camufla sob uma aparência de profunda espiritualidade e devoção. É a pessoa que utiliza linguagem religiosa, conhecimento bíblico e experiências espirituais para alimentar seu ego e controlar os outros. Em Mateus 6, versículo 1, Jesus adverte: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. O narcisista espiritual faz exatamente o oposto. Exibe sua justiça para ganhar admiração, influência e poder. Billy Graham, que era conhecido por sua humildade apesar de sua enorme influência, costumava alertar contra esse tipo de narcisismo espiritual. Ele entendia a tentação de usar linguagem e práticas religiosas para exaltar o ego e, por isso, lembrava constantemente líderes e crentes de que todo dom espiritual deve ser usado para servir aos outros, não para nos engrandecer. O narcisista espiritual pode ser o membro da igreja que sempre precisa compartilhar suas profundas revelações, o líder que insinua sutilmente ter uma conexão especial com Deus que outros não possuem, ou o amigo que usa cada conversa como uma oportunidade para demonstrar sua superioridade espiritual. Diferentemente do crente genuinamente maduro, que reflete o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5, versículos 22 e 23, o narcisista espiritual exibe orgulho, condescendência e uma necessidade constante de reconhecimento. O que torna esse sinal particularmente prejudicial é que ele pode gerar confusão espiritual naqueles que estão ao seu redor. Como Billy Graham costumava ressaltar, quando alguém usa a religião para manipular ou controlar, não apenas prejudica relacionamentos humanos, mas também distorce a imagem de Deus para as outras pessoas. Pesquisas psicológicas identificaram várias características do narcisismo religioso, incluindo a tendência de considerar as próprias interpretações religiosas como superiores, a propensão a julgar a espiritualidade dos demais e a necessidade de manter uma imagem de perfeição moral. Um estudo publicado no Journal of Psychology and Theology apontou que essas características estão correlacionadas a maior estresse nas comunidades religiosas e a taxas mais altas de desilusão espiritual. Billy Graham aconselhava discernimento quando se tratava de líderes espirituais e irmãos na fé. Ele frequentemente citava Mateus 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro caráter espiritual se revela não em palavras eloquentes ou manifestações dramáticas, mas no fruto consistente de uma vida centrada em Cristo. Para nos protegermos do narcisista espiritual, é importante manter nosso foco em Jesus, não em figuras humanas carismáticas. Como Billy Graham costumava dizer, meu trabalho não é preencher os sapatos de outros, mas seguir as pegadas de Jesus. Também devemos ficar atentos a como nos sentimos após interagir com certas pessoas. Se você regularmente se sente espiritualmente inadequado, julgado ou manipulado depois de passar tempo com alguém, pode ser um sinal de que está lidando com um narcisista espiritual. A quinta sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas é o semeador de discórdia. Esse indivíduo parece ter um talento especial para criar conflitos onde antes havia paz, para gerar divisões entre amigos e para plantar dúvidas e suspeitas em relacionamentos antes sólidos. Em Provérbios 6, versículos 16 a 19, encontramos uma lista de coisas que Deus detesta, e aquele que semeia discórdia entre irmãos está incluído nessa lista. Isso mostra o quão seriamente Deus vê esse comportamento tóxico. Billy Graham, cujo ministério foi caracterizado por unir crentes de diferentes denominações e origens, sempre alertou contra aqueles que buscavam dividir o corpo de Cristo
ou criar conflitos desnecessários. Como disse certa vez, nada agrada mais o inimigo do que ver os cristãos brigando entre si. O semeador de discórdia atua por meio de rumores, insinuações e meias-verdades. É a pessoa que cochicha. Você sabe o que fulano falou sobre você? Que está constantemente relembrando ofensas passadas já perdoadas, ou que de forma sutil, mas constante, encontra jeitos de colocar as pessoas umas contra as outras. O que torna esse comportamento particularmente destrutivo é que ele pode desfazer anos de construção de confiança em questão de minutos. Como diz Provérbios 17, versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas aquele que a divulga separa bons amigos. Billy Graham observou que semeadores de discórdia geralmente têm motivações egoístas ocultas. Podem buscar atenção, tentar ganhar aliados em conflitos pessoais ou simplesmente apreciar o caos e o drama que criam. Como ele salientou em um de seus sermões, quando alguém consistentemente traz divisão, devemos nos perguntar se está realmente motivado pelo amor à verdade ou por algo menos nobre. As comunidades de fé são particularmente vulneráveis a esse tipo de toxicidade, porque os crentes muitas vezes confiam uns nos outros de maneira implícita e podem não estar preparados para discernir as motivações por trás de comentários aparentemente inocentes ou preocupações expressas por amor. Pesquisas sobre comportamento organizacional mostram que a semeadura de discórdia pode ter efeitos devastadores em comunidades e relacionamentos. Um estudo publicado no Leadership Quarterly constatou que comportamentos de divisão em grupos reduzem a coesão, diminuem a confiança e prejudicam significativamente a capacidade do grupo de atingir objetivos comuns. Billy Graham aconselhava responder aos semeadores de discórdia com sabedoria e firmeza. Não devemos permitir que sejamos ferramentas nas mãos de quem busca dividir, dizia. Quando alguém vem até nós com fofocas ou tentando criar divisão, precisamos recusar participar de forma amável, mas firme. Ele sugeria perguntas como: você já conversou diretamente com essa pessoa sobre isso? Como você acha que compartilhar essa informação vai ajudar a resolver o problema? Ou, talvez devêssemos orar juntos antes de prosseguir com essa conversa. Essas respostas podem ajudar a desativar situações potencialmente divisivas e redirecionar a conversa para a resolução construtiva. Em casos onde o comportamento persiste, Billy Graham reconhecia que poderia ser necessário tomar distância. Como dizia, às vezes a melhor maneira de manter a paz é limitar nossa exposição a quem consistentemente cria conflitos. Até agora, exploramos 5 sinais que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas: o manipulador emocional, o crítico implacável, o controlador obsessivo, o narcisista espiritual e o semeador de discórdia. Cada um desses comportamentos pode causar danos significativos ao nosso bem-estar emocional e espiritual. É importante lembrar que todos nós, em algum momento, podemos exibir aspectos desses comportamentos tóxicos. A diferença está no padrão e na intensidade. As pessoas verdadeiramente tóxicas demonstram esses comportamentos de forma consistente, sem arrependimento genuíno ou mudança, e muitas vezes intensificam suas táticas quando confrontadas. Billy Graham entendia que identificar esses comportamentos não se trata de rotular ou condenar os outros, mas de proteger nossa paz e nossa caminhada com Deus. Como ele disse, não podemos controlar como as outras pessoas agem, mas podemos controlar como respondemos e que tipo de relacionamentos permitimos em nossa vida. Em Romanos 12, versículo 18, Paulo instrui: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Note que ele diz, se possível. Há situações em que manter a paz pode exigir estabelecer limites firmes ou até mesmo se afastar.
À medida que continuamos nossa análise dos sinais de pessoas tóxicas nas próximas sessões, incentivo você a refletir sobre seus próprios relacionamentos. Você reconhece algum desses padrões? Tem permitido que certos comportamentos tóxicos continuem sem confronto por medo, culpa ou mal-entendido sobre o que significa o amor cristão? Lembre-se, como Billy Graham costumava salientar, Deus deseja que tenhamos relacionamentos saudáveis que reflitam seu amor, não relacionamentos que nos afastem da paz e do propósito nele. O discernimento em nossos relacionamentos não é apenas uma questão de bem-estar pessoal, mas um aspecto importante de uma vida espiritual saudável. Agora, vamos aprofundar na sexta sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas: o falso profeta pessoal. Esse indivíduo vai além de simplesmente dar conselhos. Ele afirma ter revelações especiais sobre sua vida. Frequentemente, assegura conhecer a vontade de Deus para você e usa a linguagem espiritual para influenciar suas decisões pessoais. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus adverte: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Este alerta é especialmente relevante quando se trata de pessoas que alegam ter acesso especial à vontade de Deus para a nossa vida. Billy Graham, apesar de seu profundo discernimento espiritual, era conhecido por sua humildade ao aconselhar os outros. Ele compreendia os perigos de se colocar como um oráculo divino na vida de alguém. Como disse em certa ocasião, Deus fala diretamente a cada crente. Meu papel não é substituir essa comunicação, mas encorajar os outros a buscarem a Deus por si mesmos. O falso profeta pessoal pode aparecer como um conselheiro espiritual, um amigo bem-intencionado ou até mesmo um líder de igreja. O que o distingue é sua insistência em ter um entendimento especial da vontade de Deus para sua vida, frequentemente usando frases como "Deus me mostrou que você deveria", "Tive uma visão sobre seu futuro", ou "O Senhor me disse para lhe dizer". O que torna esse comportamento particularmente perigoso é que ele pode interferir em nosso próprio relacionamento com Deus e em nosso discernimento espiritual. Quando permitimos que outros afirmem conhecer a vontade de Deus para nós melhor do que nós mesmos, podemos começar a duvidar de nossa própria capacidade de ouvir o Senhor. Billy Graham sempre enfatizava a importância da palavra de Deus como forma principal de Deus falar ao seu povo. Ele frequentemente citava 2 de Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ao contrário do falso profeta pessoal, que depende de revelações supostamente únicas, Graham encorajava as pessoas a fundamentarem suas decisões em princípios bíblicos sólidos, oração pessoal, conselhos sábios de fontes diversas e nas circunstâncias providenciais. Pesquisas sobre manipulação espiritual identificam que aqueles que habitualmente afirmam ter revelações especiais sobre a vida dos outros muitas vezes apresentam outros sinais preocupantes, incluindo resistência a prestar contas, tendência a reagir de forma defensiva quando questionados e um histórico de previsões fracassadas que depois são reinterpretadas, em vez de reconhecidas como erros. Billy Graham aconselhava os crentes a avaliarem qualquer suposta palavra profética usando 3 critérios principais. É consistente com as Escrituras? Foi confirmada por outros conselheiros sábios e maduros? Traz paz ao seu espírito? Ou produz confusão e ansiedade? Para nos protegermos dos falsos profetas pessoais, é importante lembrar que Deus nos deu seu Espírito para nos guiar pessoalmente. Como diz João 16, versículo 13,
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Deus pode usar outras pessoas para confirmar sua vontade para nós, mas jamais para substituir nosso relacionamento pessoal com Ele. Billy Graham encorajava os crentes a responder com graça, mas com firmeza, quando alguém afirmava ter uma revelação especial para eles. Obrigado por compartilhar. Vou orar sobre isso e ver se o Senhor confirma em meu próprio coração. Essa resposta respeitosa reconhece uma possível boa intenção, ao mesmo tempo em que mantém a sua autoridade espiritual sobre a própria vida. Em casos em que essa influência se torna persistente ou manipuladora, pode ser necessário estabelecer limites mais firmes ou até mesmo buscar a intervenção de líderes espirituais maduros. Como Billy Graham reconhecia, a verdadeira orientação espiritual sempre respeita a liberdade individual e nunca usa o nome de Deus para controlar ou manipular. A sétima sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas é o vampiro emocional. Essa pessoa drena constantemente sua energia, seu tempo e seus recursos emocionais sem demonstrar sinais de crescimento ou reciprocidade. É como um poço sem fundo de necessidades que jamais podem ser plenamente satisfeitas, não importa o quanto você ofereça. Em Filipenses 2, versículo 4, Paulo nos exorta: não tenha cada um em vista apenas o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. Esse versículo fala de equilíbrio. Sim, devemos nos preocupar com as necessidades dos outros, mas não às custas de nossa própria saúde espiritual e emocional. Billy Graham, que dedicou sua vida ao serviço dos outros, entendia a diferença entre ajudar alguém e permitir que a pessoa nos esgote por completo. Como ele disse certa vez, Deus nos chama a amar os outros, mas nunca às custas de nosso relacionamento com Ele. O próprio Jesus se retirava regularmente para descansar e orar. O vampiro emocional pode ser o amigo que está sempre em crise, mas nunca toma medidas para melhorar a situação. O parente que precisa constantemente de atenção e validação, sem levar em conta suas próprias necessidades. Ou o conhecido, que só entra em contato quando precisa de algo. O que torna esse comportamento particularmente exaustivo é que ele frequentemente se apresenta como vulnerabilidade genuína ou necessidade legítima. Pode ser muito difícil discernir entre alguém que está passando por uma crise temporária e precisa de apoio e alguém que adotou um padrão de dependência doentio. Billy Graham aconselhava usar a parábola do bom samaritano como guia nessas situações. O samaritano ajudou o homem ferido, levou-o à hospedaria e pagou por sua recuperação, mas depois seguiu seu caminho, salientava ele. Ele não abandonou todas as suas responsabilidades para se tornar o cuidador permanente daquele homem. Esse equilíbrio é crucial. Como cristãos, somos chamados a amar e servir aos outros, mas também a ser mordomos sábios de nossa energia, tempo e recursos. O próprio Jesus disse em Marcos 6, versículo 31, Vinde vós, em particular, a um lugar deserto e descansai um pouco. Pesquisas sobre exaustão por compaixão, compassion fatigue, mostram que pessoas que dão continuamente sem receber ou sem se permitir descansar podem apresentar sintomas semelhantes aos do transtorno de estresse pós-traumático, incluindo fadiga crônica, irritabilidade, diminuição da capacidade de empatia e, paradoxalmente, uma menor habilidade para ajudar efetivamente os outros. Billy Graham aconselhava estabelecer limites saudáveis com os vampiros emocionais. Estabelecer limites não é falta de amor, dizia. Na verdade, pode ser uma expressão de amor maduro que não permite que os relacionamentos se tornem codependentes ou prejudiciais. Esses limites podem incluir designar horários específicos para estar disponível, ser claro sobre o que você pode e o que não pode fazer,
direcionar a pessoa a recursos profissionais quando apropriado e garantir que você mesmo tenha tempo para descanso e renovação espiritual. Em casos extremos, pode ser necessário se afastar de pessoas que drenam constantemente sua energia sem demonstrar disposição para mudar. Como Billy Graham reconhecia, às vezes, a maneira mais amorosa é permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas próprias escolhas, enquanto continuamos orando por elas à distância. A oitava sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas é o inconsistente crônico. Essa pessoa é imprevisível em seu comportamento, compromissos e emoções. Em um dia, pode ser seu melhor amigo. No dia seguinte, age como se mal o conhecesse. Promete estar ao seu lado, mas frequentemente o deixa esperando. Estabelece regras ou expectativas que depois viola sem explicação. Em Mateus 5, versículo 37, Jesus ensina: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que disto passar vem do maligno. Essa instrução fala diretamente sobre a importância de consistência e integridade em nossas palavras e ações. Billy Graham, conhecido por sua consistência tanto na vida pública quanto na privada, enfatizava o valor da integridade nos relacionamentos. Como ele disse em certa ocasião, integridade significa que você é a mesma pessoa em particular e em público. A inconsistência crônica é uma forma de desonestidade. O inconsistente crônico pode ser o amigo que promete estar ao seu lado, mas desaparece quando você mais precisa, o colega de trabalho que é gentil quando precisa de algo, mas frio quando não obtém o que quer, ou o parente que estabelece regras arbitrárias que mudam de acordo com seu humor. O que torna esse comportamento particularmente desestabilizador é que ele cria um ambiente de incerteza constante. Você nunca sabe qual versão da pessoa encontrará, o que pode levá-lo a um estado de alerta permanente, tentando ler o humor dela e se adaptar às suas mudanças imprevisíveis. Essa inconsistência contrasta radicalmente com a natureza de Deus. Como nos lembra Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A consistência de Deus é uma das razões pelas quais podemos confiar nele plenamente. Billy Graham observou que a inconsistência crônica muitas vezes tem raízes na imaturidade emocional ou espiritual. Como ele disse, a maturidade se mostra na consistência de caráter e comportamento, não em momentos ocasionais de bondade, seguidos de períodos de indiferença ou crueldade. Pesquisas psicológicas demonstram que relacionamentos caracterizados por altos níveis de inconsistência podem levar ao que se conhece como apego inseguro, um estado em que a pessoa nunca se sente totalmente segura na relação e teme constantemente o abandono ou a rejeição. Um estudo, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, descobriu que a inconsistência nos relacionamentos pode ser ainda mais prejudicial do que a consistência negativa. Ou seja, um relacionamento em que alguém é consistentemente frio, mas previsível, pode ser menos estressante do que outro no qual a pessoa alterna de forma imprevisível entre calor e frieza. Billy Graham aconselhava responder à inconsistência crônica com firmeza e clareza. Precisamos comunicar nossas expectativas de consistência, dizia ele, e estar dispostos a estabelecer limites quando essas expectativas são consistentemente ignoradas. Esses limites podem incluir não contar com a pessoa para responsabilidades importantes, limitar as informações pessoais que você compartilha com ela e ser realista quanto ao nível de compromisso que pode esperar. É importante distinguir entre a inconsistência ocasional que todos experimentamos por causa das circunstâncias da vida e um padrão constante de comportamento errático. Como Billy Graham apontava, todos nós temos dias ruins e cometemos erros, mas um padrão de inconsistência sem arrependimento ou esforço para mudar
é um sinal de alerta que não devemos ignorar. A nona sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas é o sabotador encoberto. Ao contrário de um oponente aberto, essa pessoa finge apoiá-lo, enquanto secretamente trabalha para minar seus esforços, desacreditar suas conquistas ou impedir seu progresso. É como ter um amigo que sorri enquanto coloca obstáculos em seu caminho. No livro de Neemias, encontramos um exemplo bíblico clássico de sabotadores encobertos. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Sambalate e Tobias fingiam preocupação, mas ativamente tentavam deter o projeto. Neemias precisou exercer grande discernimento para reconhecer e responder a essa oposição encoberta. Billy Graham, ao longo de seu ministério, ocasionalmente enfrentou esse tipo de oposição de pessoas que publicamente demonstravam apoio, mas trabalhavam contra ele nos bastidores. Ele entendia a natureza sutil, porém destrutiva, desse comportamento. Como comentou certa vez, nem todos os que dizem Senhor, Senhor estão genuinamente comprometidos com a obra de Deus. Alguns podem ter motivações ocultas. O sabotador encoberto pode ser o colega que oferece ajuda, que na verdade complica o seu trabalho, o amigo que espalha rumores sutis que prejudicam a sua reputação, ou o parente que parece apoiar suas metas, mas constantemente aponta: por que você falhará? O que torna esse comportamento particularmente insidioso é seu caráter velado. Ao contrário de um oponente aberto que você pode identificar claramente, o sabotador age nas sombras, muitas vezes deixando você confuso quanto ao motivo de seus esforços não estarem prosperando ou porque portas parecem se fechar repentinamente. Esse tipo de toxicidade pode ser especialmente prejudicial em contextos ministeriais ou espirituais, onde se espera que as pessoas ajam com integridade e honestidade. Como Billy Graham observava, na obra de Deus, o maior dano geralmente não vem dos que se opõem abertamente, mas daqueles que dizem ser companheiros de trabalho, porém, têm motivações impuras. Pesquisas sobre comportamento organizacional identificam vários sinais que podem indicar sabotagem encoberta, incluindo reter informações intencionalmente, elogios superficiais, seguidos de críticas pelas costas, apropriar-se das ideias ou do trabalho alheio e criar obstáculos desnecessários que depois se justificam como apenas seguir as regras. Billy Graham aconselhava responder à sabotagem encoberta com uma combinação de vigilância e graça. Assim como Neemias, que orou a Deus e colocou guardas enquanto continuava o trabalho, Graham entendia a importância de permanecer alerta sem cair em desconfiança ou paranoia excessivas. Devemos ser sábios como as serpentes e simples como as pombas, dizia ele, citando Mateus 10, versículo 16. Isso significa reconhecer os sinais de sabotagem sem permitir que a desconfiança e a amargura contaminem nosso próprio espírito. Algumas estratégias práticas que Graham sugeria incluíam documentar comunicações e acordos importantes, buscar confirmação de diversas fontes antes de agir, com base em informações possivelmente saboteadoras e, quando cabível, abordar diretamente comportamentos preocupantes com perguntas claras, mas não acusatórias. Em situações em que a sabotagem persiste e causa danos, pode ser necessário criar distância ou até mesmo encerrar a relação. Como Billy Graham reconhecia, há momentos em que devemos reconhecer que nem todos que dizem estar ao nosso lado realmente estão, e precisamos ajustar nossas expectativas e associações conforme necessário. A 10ª e última sinal que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas é o portador de amargura. Essa pessoa carrega um ressentimento profundo por ofensas passadas, reais ou imaginadas, e permite que essa amargura contamine todos os seus relacionamentos e interações. É como alguém que carrega uma ferida infeccionada e, em vez de buscar cura,
utiliza essa infecção para contaminar outros. Em Hebreus 12, versículo 15, a Bíblia adverte: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa metáfora poderosa da amargura, como uma raiz que cresce e contamina, captura perfeitamente a natureza tóxica desse comportamento. Billy Graham, ao longo de seu ministério, viu como a amargura não apenas destruía aqueles que a nutriam, mas também as pessoas ao redor deles. Como ele certa vez disse: a amargura é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Só destrói você e aqueles que você ama. O portador de amargura pode ser o parente que nunca superou uma briga familiar de anos atrás, o membro da igreja que não esquece uma ofensa passada, ou o amigo que permitiu que uma traição definisse toda a sua perspectiva de vida. O que torna esse comportamento tão tóxico é seu caráter contagioso. A amargura raramente permanece contida. Ela transborda em comentários cáusticos, numa visão cínica da vida, na tendência de enxergar o pior nos outros e na incapacidade de aproveitar plenamente o presente por causa de feridas do passado. Billy Graham entendia que a amargura não afeta apenas nossos relacionamentos humanos, mas também nosso relacionamento com Deus. É impossível ter plena comunhão com Deus enquanto abrigamos amargura, dizia. O perdão não é uma opção para o crente. É um mandamento que nos liberta tanto quanto liberta aqueles que perdoamos. Essa perspectiva encontra respaldo em pesquisas psicológicas que apontam que manter ressentimentos a longo prazo está associado a diversos problemas de saúde física e mental, incluindo pressão arterial elevada, depressão, ansiedade e sistema imunológico debilitado. Um estudo publicado no Journal of Behavioral Medicine concluiu que pessoas que praticam o perdão têm resultados de saúde melhores do que aquelas que mantêm ressentimentos, independentemente da gravidade da ofensa original. Billy Graham aconselhava responder aos portadores de amargura com compaixão, mas também com limites claros. Devemos mostrar compaixão por aqueles que estão presos na amargura, dizia, mas não podemos permitir que sua toxicidade contamine nossa própria perspectiva. Para lidar com um portador de amargura, Graham sugeria diversas estratégias: evitar ser arrastado para conversas negativas sobre terceiros, redirecionar amavelmente a conversa para assuntos mais construtivos e, quando apropriado, compartilhar com delicadeza como o perdão trouxe liberdade para a sua própria vida. No entanto, ele também reconhecia que pode chegar um momento em que a melhor resposta é se afastar. Não podemos forçar ninguém a escolher o perdão, salientava, mas podemos escolher não participar de seu ciclo de amargura. Se você mesmo está lutando contra a amargura, Graham tinha um conselho claro: leve sua ferida à cruz. Lá vemos o exemplo supremo de perdão quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se ele pôde perdoar aqueles que o crucificaram, pela graça dele, nós também podemos perdoar os que nos feriram. Agora que exploramos as 10 sinais que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas, é importante considerar como podemos responder de modo que honre a Deus e proteja nossa paz espiritual. Pessoas tóxicas não são um fenômeno novo. Elas existem desde os tempos bíblicos e Deus, em sua sabedoria, nos deu princípios para lidar com esses relacionamentos difíceis. O primeiro antídoto espiritual contra a toxicidade relacional é o discernimento. Em Filipenses 1, versículos 9 a 11, Paulo ora: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes e sejais sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo,
para a glória e louvor de Deus. Essa passagem revela que o amor verdadeiro não é cego. Ele é informado por conhecimento e discernimento. Billy Graham entendia profundamente essa verdade. Ao longo de seu ministério, exercitou um discernimento cuidadoso em suas associações, reconhecendo que nem todos os relacionamentos são benéficos, mesmo quando se apresentam com intenções aparentemente boas. O discernimento não é julgar o coração de outra pessoa, dizia Graham, mas avaliar comportamentos e padrões para determinar se um relacionamento é saudável ou prejudicial. O próprio Jesus nos disse que os conheceríamos pelos seus frutos. Esse discernimento começa com a palavra de Deus como nossa bússola. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao avaliarmos relacionamentos, devemos fazê-lo à luz das Escrituras, não segundo padrões meramente culturais ou pessoais. Billy Graham também enfatizava a importância da oração no processo de discernimento. Antes de tomar decisões importantes sobre relacionamentos, aconselhava: leve-as ao Senhor em oração. Peça clareza, sabedoria e, se necessário, coragem para estabelecer limites apropriados. Outro aspecto crucial do discernimento é a autoavaliação honesta. Em Mateus 7, versículo 3, Jesus pergunta: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Antes de classificar alguém como tóxico, precisamos examinar honestamente se também não estamos contribuindo para a dinâmica negativa. A humildade nos permite reconhecer que nenhum de nós está completamente livre de comportamentos tóxicos, salientava Graham. Todos nós já ferimos alguém. Todos agimos com egoísmo. Todos precisamos da graça de Deus. Contudo, essa humildade não significa que devamos tolerar relacionamentos destrutivos. Como Billy Graham afirmava com clareza, humildade não é permitir abuso, é reconhecer que respondemos aos comportamentos tóxicos não a partir de uma posição de superioridade moral, mas a partir da consciência de nossa própria necessidade de graça. O segundo antídoto espiritual que Billy Graham destacava é estabelecer limites saudáveis. Ao contrário do que muitos pensam, estabelecer limites não é incompatível com o amor cristão. Pelo contrário, pode ser uma expressão de amor maduro. Em seu livro Paz com Deus, Graham escreveu sobre a importância de ter limites claros e firmes. O amor bíblico não significa permitir que os outros nos dominem ou nos manipulem. O próprio Jesus estabeleceu limites claros durante seu ministério terreno. Podemos ver exemplos de Jesus estabelecendo limites em várias ocasiões nos evangelhos. Ele limitou sua disponibilidade quando se retirou para orar, Marcos 1, versículo 35. Estabeleceu limites com sua família quando interromperam seu ministério, Marcos 3, versículos 31 a 35. E impôs limites claros aos fariseus e outros que tentavam manipulá-lo ou apanhá-lo em armadilhas, Mateus 22, versículos 15 a 22. Billy Graham ensinava que limites bíblicos devem ser estabelecidos com firmeza, mas também com amor. Não estabelecemos limites por vingança ou para punir, dizia, mas para proteger o que Deus nos confiou, nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Pesquisas em psicologia confirmam a importância de limites saudáveis. Um estudo publicado no Journal of Psychology and Theology mostrou que cristãos que estabelecem limites adequados em seus relacionamentos relatam maior bem-estar espiritual, menos exaustão e relacionamentos mais satisfatórios do que aqueles que confundem abnegação com a ausência total de limites. Alguns exemplos práticos de limites que Graham sugeria incluem: limites de tempo. Você não precisa estar disponível para todos a todo momento. O próprio Jesus se retirava regularmente para descansar e orar.
Limites emocionais. Você não é responsável pela felicidade de outras pessoas. Você pode oferecer apoio sem assumir o peso das emoções alheias. Limites físicos. Respeite seu próprio espaço físico e sua energia. Não permita que outros o empurrem ao esgotamento. Limites espirituais. Proteja sua vida espiritual como um tesouro precioso. Não deixe que pessoas tóxicas contaminem sua fé ou afastem você da comunhão com Deus. Estabelecer limites geralmente envolve comunicação direta e clara. Billy Graham aconselhava usar declarações de eu para expressar preocupações sem acusar. Quando você faz X, eu me sinto Y e preciso dizer. Por exemplo, quando você faz comentários negativos sobre mim na frente dos outros, sinto-me desrespeitado e preciso que conversemos sobre os problemas em particular. Graham também reconhecia que, em alguns casos, estabelecer limites pode envolver distanciamento ou até mesmo o rompimento de relações. Há momentos, dizia, em que a separação é necessária para a saúde espiritual e emocional. Paulo e Barnabé se separaram, e Davi se afastou de Saul. Separação não é sempre um fracasso, às vezes é uma necessidade. Um terceiro antídoto espiritual crucial contra a toxicidade relacional é a prática do perdão. Billy Graham definia perdão não como desculpar o comportamento nocivo ou fingir que nada aconteceu, mas como um ato de libertação que nos livra do poder do ressentimento. Perdoar não significa que o que fizeram está certo ou que a pessoa deva ficar isenta das consequências, Graham explicava. Significa que escolhemos não permitir que a ofensa continue tendo poder sobre nós. O perdão beneficia tanto o que perdoa quanto o perdoado. Isso está alinhado ao que Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Pesquisas sobre perdão demonstram inúmeros benefícios psicológicos e fisiológicos, incluindo redução do estresse, melhoria do sistema imunológico, diminuição da pressão arterial e diminuição de sintomas de ansiedade e depressão. Billy Graham enfatizava que o perdão é um processo, não um evento único, especialmente em casos de ofensas graves. O perdão pode começar como um ato de vontade antes de se tornar um sentimento, dizia. Podemos decidir perdoar, mesmo quando nossas emoções ainda estão feridas. É importante notar que perdoar não significa necessariamente reconciliar-se ou restaurar o relacionamento no mesmo nível, especialmente quando há padrões continuados de comportamento tóxico. Como Graham ressaltava, perdoamos por obediência a Deus e para nossa própria cura. Mas a reconciliação exige arrependimento genuíno e mudança por parte de quem ofendeu. O último antídoto espiritual que Billy Graham recomendava é o cultivo intencional de relacionamentos saudáveis. Como ele disse em certa ocasião, não podemos simplesmente evitar o negativo, precisamos ativamente buscar e nutrir o positivo. Em Hebreus 10, versículo 25, somos exortados: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa passagem fala sobre a importância de uma comunidade de fé saudável. Graham entendia que precisamos de comunidade para crescer espiritualmente, mas não qualquer comunidade. Precisamos de relacionamentos que reflitam o caráter de Cristo, que nos incentivem em nossa fé e que nos ajudem a amadurecer espiritualmente. Procure amigos que o aproximem de Cristo, não que o afastem dele, aconselhava Graham. Procure mentores que sejam exemplo de integridade e sabedoria. Busque uma comunidade em que você possa ser autêntico, mas também seja desafiado a crescer. Provérbios 27, versículo 17 diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
Relacionamentos saudáveis nos afiam espiritualmente, nos desafiam a ser melhores e nos ajudam a enxergar nossos pontos cegos. Billy Graham encorajava os crentes a avaliar seus relacionamentos com base em perguntas como: essa pessoa me incentiva a me aproximar de Deus ou me afasta dele? Eu sou uma pessoa melhor depois de passar tempo com ela? Existe uma reciprocidade saudável na relação, ou ela é principalmente unidirecional? Não é egoísta buscar relacionamentos que o edificam, dizia Graham. É uma forma de boa mordomia dos dons e do chamado que Deus lhe deu. Como vimos ao longo desta reflexão, pessoas tóxicas podem causar danos significativos ao nosso bem-estar emocional e espiritual. As 10 sinais que Billy Graham identificava: o manipulador emocional, o crítico implacável, o controlador obsessivo, o narcisista espiritual, o semeador de discórdia, o falso profeta pessoal, o vampiro emocional, o inconsistente crônico, o sabotador encoberto e o portador de amargura, nos fornecem um quadro para discernir quando um relacionamento pode estar nos prejudicando. No entanto, o propósito de identificar esses sinais não é julgar ou condenar os outros, mas proteger nossa paz e nosso propósito. Como Billy Graham frequentemente lembrava, não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar como respondemos e que tipo de relacionamentos permitimos em nossa vida. Por meio do discernimento espiritual, de estabelecer limites saudáveis, de praticar o perdão e de cultivar intencionalmente relacionamentos que nos edificam, podemos responder à toxicidade relacional de uma maneira que honra a Deus e protege o bem-estar que Ele deseja para nós. Billy Graham entendia que esse processo não é fácil. Exige coragem, sabedoria e, muitas vezes, o apoio de conselheiros espirituais maduros. Mas também acreditava firmemente que Deus não nos chama a tolerar relacionamentos destrutivos. Como disse em uma de suas mensagens, Deus deseja que experimentemos sua paz em todos os nossos relacionamentos. Quando essa paz é consistentemente perturbada por comportamentos tóxicos, pode ser um sinal de que precisamos estabelecer limites ou até mesmo nos afastar. Ao longo de seu ministério, Graham viu inúmeras vidas transformadas quando as pessoas tiveram coragem de identificar relacionamentos tóxicos e tomar medidas para proteger sua saúde espiritual. Ele testemunhou como, livres do peso dessas relações destrutivas, muitos puderam florescer em sua fé e serviço a Deus de maneiras antes inimagináveis. A vida de fé não é um chamado ao martírio relacional, é um convite para experimentar a abundância que Jesus prometeu em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante inclui relacionamentos saudáveis que refletem o amor e a verdade de Cristo. Se você se encontra em um relacionamento que exibe vários dos sinais de toxicidade que discutimos, tenha coragem. Lembre-se de que estabelecer limites não é falta de amor. Pode ser uma expressão de amor maduro, tanto para você quanto para outra pessoa. Como Billy Graham costumava dizer, às vezes o ato mais amoroso é dizer não a comportamentos destrutivos. Busque a orientação de Deus por meio da oração e de sua palavra. Consulte cristãos maduros que possam oferecer perspectiva e apoio. E lembre-se de que seu valor não é determinado pela forma como os outros o tratam, mas pelo preço infinito que Deus pagou por você na cruz. Na Escritura, encontramos um belo lembrete em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte dessa transformação inclui aprender a discernir quais relacionamentos refletem a vontade de Deus para a nossa vida e quais podem estar nos afastando de seu propósito. Billy Graham sempre enfatizava que Deus está ativamente trabalhando para o nosso bem,
mesmo em meio a relacionamentos difíceis. Às vezes, dizia ele, Deus usa pessoas difíceis para nos mostrar áreas em nossa própria vida que precisam de crescimento ou cura. Outras vezes, Ele usa a experiência de relacionamentos tóxicos para nos ensinar a importância de depender completamente dele, em vez de depender da aprovação humana. À medida que aplicamos discernimento em nossos relacionamentos, é importante mantermos a graça como fundamento. Todos nós, em algum momento, já apresentamos comportamentos tóxicos para alguém. Todos precisamos do perdão e da graça de Deus. Essa consciência nos ajuda a responder com compaixão, mesmo enquanto estabelecemos os limites necessários. Como Billy Graham frequentemente concluía suas mensagens, podemos encerrar com esperança. Não importa quão difíceis sejam os relacionamentos que você enfrentou, Deus pode trazer cura, restauração e recomeços. O plano dele para sua vida inclui relacionamentos que reflitam seu amor e verdade, não que os distorçam. Em 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7, encontramos uma linda descrição do amor verdadeiro. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta passagem pode nos servir como bússola para avaliar nossos relacionamentos. Pessoas tóxicas mostram de forma consistente padrões que contradizem esses princípios. São impacientes, cruéis, invejosas, arrogantes, egoístas, irritadiças e rancorosas. Alegram-se no drama e na divisão mais do que na verdade, e frequentemente nos deixam exaustos, não edificados. Billy Graham encorajava seus ouvintes a buscar relacionamentos que refletissem a descrição bíblica do amor de 1 Coríntios 13. Quando você encontrar pessoas que demonstrem o amor descrito em 1 Coríntios 13, dizia ele, cultive esses relacionamentos. Quando encontrar pessoas que mostrem o oposto, considere cuidadosamente se esse relacionamento está ajudando ou prejudicando sua caminhada com Cristo. É importante lembrar que identificar comportamentos tóxicos não significa condenar a pessoa por completo. Billy Graham sempre enfatizava a diferença entre rejeitar comportamentos destrutivos e rejeitar o indivíduo. Deus ama cada pessoa, inclusive aquelas com comportamentos tóxicos, dizia. Nosso chamado é amar como Ele ama, o que às vezes significa amar a uma distância segura. Esse equilíbrio entre amor e sabedoria é parte essencial da maturidade cristã. O próprio Jesus nos instrui em Mateus 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa combinação de prudência e simplicidade nos permite discernir comportamentos tóxicos sem nos tornarmos cínicos ou amargos. Concluindo nossa exploração das 10 sinais que Billy Graham identificava em pessoas tóxicas, oro para que estas informações sirvam não como uma ferramenta para julgar os outros, mas como um recurso para proteger sua paz e seu propósito em Deus. Que você possa experimentar a liberdade que vem ao estabelecer limites saudáveis, a cura que vem do perdão e a alegria que surge ao cultivar relacionamentos que refletem o amor de Cristo. Lembre-se das palavras de encorajamento que Billy Graham compartilhava com aqueles que enfrentavam relacionamentos difíceis. Deus nunca te abandona, mesmo quando os outros o fazem. Seu amor é constante, sua presença é segura e seu propósito para a sua vida permanece firme. Essa verdade pode sustentá-lo enquanto você navega pelas complexidades das relações humanas, buscando sempre honrar a Deus e proteger a paz que Ele deseja para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você,
enquanto aplica esses princípios em sua própria vida, reconhecendo que, em última análise, nossa esperança e segurança não estão em relacionamentos humanos perfeitos, mas em nosso relacionamento eterno com um Deus perfeito que nos ama incondicionalmente. Como Billy Graham costumava dizer ao encerrar suas cruzadas, que Deus o abençoe e que Deus o guarde, até que nos encontremos novamente. Que você encontre sabedoria para discernir, coragem para estabelecer limites, graça para perdoar e esperança para avançar em direção aos relacionamentos saudáveis que Deus deseja para você.